Olá, estamos de volta então com a edição do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial 2021. Prêmio de Inovação que será entregue no dia 5 de outubro, que é o primeiro dia do ExpoJude, Congresso de Direito, Tecnologia e Inovação, que acontece de 5 a 7. Nesse momento, então, o nosso bate-papo vai ser sobre o segmento, inovação tecnológica, categoria inovação tecnológica. E os nossos convidados são o Jairo Simão Santana Melo e a Verônica Ferreira Nascente, para falar sobre o TOT no case do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O Jairo, que é assessor de ciência de dados, e a Verônica, que é técnica judiciária lotada na assessoria de ciência de dados. Então, Jairo Simão Santana Melo e Verônica Ferreira Nascente, sejam muito bem-vindos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-los aí pelo case de inovação, parabenizar a todos os servidores, magistrados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e aos membros aí da área de tecnologia, de inovação e todos que fizeram parte desse projeto. Vocês são homenageados, são finalistas, mas serão premiados e receberão a premiação no dia 5 de outubro. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou já passar a palavra, então, para o Jairo, para conversar um pouquinho, sobre o TOT. Boa tarde. Obrigado, Piccoli, por estar fazendo parte dessa nova versão do Judiciário Exponencial. É uma grande honra estar participando desse projeto e dessa premiação também, trazendo também a equipe inteira da assessoria de ciência de dados do próprio tribunal. O projeto TOT, como comentado, ele é um projeto desenvolvido pela assessoria. Essa assessoria ela foi criada pela administração, pela administração atual do desembargador Romeu. De alguma forma, essa assessoria ela é voltada para projetos de BI e inteligência artificial, especificamente em relação ao projeto TOT. Ela teve um apoio da alta administração, tanto é que o projeto TOT passou a fazer parte dos nossos controles, dos nossos PDTICs, tanto de 2020 quanto 2021. Então, a alta administração entendeu que, de alguma forma, esse projeto poderia contribuir, tanto internamente quanto externamente, para as informações processuais, assim se impõe. Então, qual seria o objetivo, indo na nuance do nosso projeto? O objetivo do nosso projeto é um sistema de recomendação de classe e assunto. Aí você pensa, Jairo, é uma proposta muito simplista. Não, pessoal, não é uma proposta simples. Justamente pelo universo. O universo que nós temos, por exemplo, do CNJ, é de 799 classes e mais de 5.000 assuntos. A possibilidade de escolha de uma meta-informação dessa errada, ou por um deslize, alguma coisa desse sentido, pode trazer grandes prejuízos, tanto para o fluxo processual, quanto a parte de relatório, quanto a parte de grandes metadados, que é no caso do DataJude, que o CNJ tem, de alguma forma, buscado esforços para, de alguma forma, isso ser concebido. Então, nessa linha, nessa problemática que o TOTS, de alguma forma, tentou resolver alguns pequenos problemas, problemas que se tornam grandes problemas, a gente pensa nesse quesito. Então, vamos pensar em termos de desenho, como é que é o fluxo atual de uma autuação processual? O escritório de advocacia, ou ali o próprio advogado, prepara a petição inicial. Essa petição inicial ela é cadastrada dentro do nosso PJE, então o PJ, Distrito Federal e Territórios, trabalha com o PJE, então ele faz esse cadastro dos metadados. Cadastrando essas metas-informações, ele protocola essa informação, protocolando, isso vai para a unidade competente, baseado nas metas-informações, e a unidade pega essa informação e começa a trabalhar. Nesse quesito, se a informação ela teve algum deslize, algum cadastro de informação errada, antigamente o tribunal tinha uma unidade que eram mais ou menos 60 pessoas que recadastravam, que corrigiam as metas de informações processuais. Atualmente, isso agora está descentralizado. Cada unidade pode fazer a sua devida correção. Então, nesse ponto, especificamente em relação à classe e assunto, eu posso afetar justiça em números, eu posso afetar o próprio PJE, por exemplo, se eu peguei de alguma forma, fiz o cadastro de uma classe errada, e essa classe vai ser
corrigida mais à frente, o processo vai ser redistribuído e tem ali um período de latência. Então, aquele processo que poderia estar andando mais rapidamente, eu estou tendo que corrigir metadado até que ele seja, de alguma forma, distribuído. Né? Nesse cenário, né, observando isso, o DataJude, hoje, a maioria dos tribunais estão correndo atrás de que as meta-informações sejam mais fidedignas possíveis. Por quê? Porque o CNJ passa a extrair os seus relatórios a partir da grande base de dados do judiciário, que é o DataJude. Tanto é que o DataJude faz parte de mais de 40% do prêmio, né, do CNJ de qualidade que todos os tribunais estão corrigindo. Então, é nesse contexto que o TOT tenta ajudar, né, o fluxo processual. Então, qual que é a proposta? A proposta é um sistema de recomendação baseado na petição inicial do advogado. Então, para que o TOT comece a trabalhar inicialmente, eu preciso o quê? Que aquelas informações da petição inicial sejam, de alguma forma, trabalhadas. Eu preciso transformar aquele PDF que o escritório de advocacia anexa no PJE, eu preciso dele em termos de informação, preciso trabalhar aquilo, e no nosso caso, né, vamos trabalhar com algoritmos de aprendizado de máquina, e lá no nosso fluxo, né, quando esse processo chega na unidade, a primeira atividade do trabalho, que é tratar a petição inicial, já tem ali uma recomendação. Opa, essa classe não está muito legal. A recomendação dela, em termos de acurácia, é de tantos por cento. A recomendação do assunto também é de tantos por cento. Né? Então, nós apresentamos, o TOT apresenta essas informações para a pessoa que está trabalhando, né? Que está, de alguma forma, trabalhando no fluxo processual dentro do PJE. Nesse quesito, especificamente, né, então nós temos que o TOT ele segue as recomendações do CNJ em termos de arquitetura, né, em termos de tecnologias, no sentido de que, Jairo, para conversar com o PJE, é legal que você utilize o fluxo processual. Eu não posso parar o processamento do PJE por conta de um sistema paralelo. Então, tanto o TOT quanto o PJE trabalham de forma paralela. Né? Essa é a proposta que o CNJ, de alguma forma, tenta organizar. Né? Nesse quesito especificamente, né, o TOT passa a gerar essas recomendações. Né? E gerando essas recomendações, atualmente, o TOT ele não faz vamos dizer assim, uma correção automática. O TOT ele apresenta uma recomendação. E nesse momento, o analista processual, ou quem estiver trabalhando, recupera aquela informação e passa a trabalhar. O legal disso é que, de alguma forma, ao invés do advogado estar ali, ou advogado não, desculpa, o servidor, né, que está trabalhando, está olhando ali 7.799 classes ou 5.000 assuntos, ele está olhando um range único, né, de informações. Então, ele pode pegar aquilo e corrigir automaticamente o processo. Tá? Então, em termos de contextualização do projeto, o TOT tem esse foco de ajudar muito o DataJude, de alguma forma, ser uma ferramenta de inteligência e objetiva e para controle de qualidade dos metadados processuais. E, de alguma forma, a gente preza, né, que é um sistema de inteligência artificial acoplado à arquitetura, né? Eu posso acoplar outros, eu posso evoluir com a análise de outros metadados processuais? Posso. Então, essa é uma arquitetura inicial do Tribunal de Justiça, já começando a conversar com esses sistemas paralelos. Tá? Em termos de arquitetura, deixo a Verônica comentar um pouquinho sobre a parte técnica, né? Justamente para mostrar o que de alguma forma foi utilizado para a concepção desse modelo, né, voltado ao desenvolvimento. Bom, com relação à tecnologia, nós tentamos seguir as recomendações do CNJ, trabalhamos com mensageria pelo RapidMeTil, trabalhamos também com a conversação, para a recomendação é feita por serviço REST, né, seguindo as recomendações, todas as recomendações do CNJ. Nós tentamos transformar que o TOT fosse um serviço que auxiliasse, e não um serviço que fosse muito intrusivo.
E aí ele praticamente se transformou num sistema plug and play, né? É muito fácil, muito simples, foi muito fácil fazer a integração entre os dois sistemas, né? Uma das principais características do DOT é que ele consegue ser um modelo de inteligente especialista do tipo single label para a classe, ou seja, ele recomenda somente uma classe para cada uma das petições, e para assunto, como o assunto podem ser vários assuntos em uma mesma petição, ele é um tipo de modelo chamado multilabel. Então, ele emite mais do que um assunto, a quantidade de assuntos que ele achar relevante, acima de 50% de relevância. Com relação à performance, um dos pontos que o DOT tem de diferenciais é que ele tem a capacidade de fazer autoaprendizagem. Alguns sistemas de redes neurais, eles fazem um treinamento, depois que termina o treinamento, vai para teste, homologação, e o sistema, o modelo fecha naquele ponto, e aí ele vai para a produção. No caso do TOT, não, ele, todos os dias, ele pega petições novas, ele processa aquelas petições que foram analisadas pelos próprios usuários do PJE, e usa esse conhecimento dos usuários do PJE dentro do seu arcabouço. Ele traz essas petições novas para o seu arcabouço. Então, hoje, o TOT está processando todas as petições que chegam dentro do tribunal, e uma média, ele todo dia aumenta uma média de entre 1.000 e 1.200 petições para ele aprender novamente. Então, isso gera uma capacidade de autoaprendizado, onde, por exemplo, quando a gente iniciou em produção o TOT, ele tinha 50 assuntos disponíveis. Hoje ele tem mais de 120 assuntos disponíveis. Então, essa é a principal característica do TOT, é ser um sistema realmente inteligente e, ao mesmo tempo, o setor de assessoria, a CID hoje, né, assessoria de ciência de dados, tomou cuidado para que o sistema não existe um termo dentro da inteligência artificial chamado overfitting, que é quando o sistema ele performa muito bem no seu treinamento, mas quando vai para a produção, ele não... É como se ele tivesse decorado os dados, ele não trabalha muito bem. Então, a gente fez nós temos um controle de telemetria que vai verificando se a performance de alguma vara vai caindo, nós vamos sendo informados de alguma maneira, né, fazendo isso via bot, foi criado um bot para isso, para ter o controle, para não ocorrer o overfitting dentro do TOT, né? Nós temos também controle de telemetria, para se acontecer algum erro durante treinamento, ou algum erro em algum das constelações do TOT, existe um newsletter onde nós somos informados qual é o erro que acontece, e aí conseguimos agir da forma mais rápida possível. Hein, Verônica? Um ponto importante em relação a isso, né, em termos de fluxo, né, é que todo o TOT, ele seguiu, de alguma forma, a metodologia chamada de CRISP-DM. Né? Então, o CRISP-DM, ele preza para essa análise e para a metodologia e a avaliação bem fidedigna, justamente para tentar trazer resultados. Né? Um outro ponto de destaque do projeto é que a primeira versão, né, o input de entrada do sistema, nós tivemos apoio da primeira vice-presidência, né? Justamente com o apoio dos servidores com o cunho de análise processual, separando os processos, né, e de alguma forma agilizando o treinamento. O TOT é baseado em aprendizado supervisionado, né? E de alguma forma eu preciso da presença desse especialista no nosso ambiente. O que a Verônica está comentando agora é que a evolução do TOT agora, ela passa a não depender só daquele especialista. O especialista passa a ser um determinado movimento do PJE, né, que é um movimento que eu entendo que, de alguma forma, o processo está correto, e estando correto, ele é ativado como um processo a entrar no fluxo de treinamento. Então, eu gero um aprendizado contínuo do sistema. Por isso que o sistema agora, de alguma forma, não está mais naquela nossa origem de 50 processos. Nós já estamos evoluindo para 127.
olhando o que eu comentei lá no início, né? Nós temos mais de 5.000 assuntos e 799 classes. Então, falta muito. Tá certo que o TJ não atua em todo o acervo de classe e assunto do CNJ, mas, de alguma forma, a conseguir galgar essa trilha é algo que vai levar um pouquinho de tempo, mas o TOT está avançando e a passos largos, né? Muito Vale bom. comentar, como resultado, a entrada em produção em janeiro da unidade de primeira vara de órgãos e instituições de Santa Maria, que foi a unidade piloto. 2 meses seguintes, nós tivemos mais 9 unidades de competência similar entrar em produção também, e nós ativamos em junho, julho, mais 80 unidades, né, que de alguma forma o TOT já está processando essas unidades. O grande ponto é que para a entrada, né, em produção do TOT, tem que ter uma autorização do magistrado competente, ele autoriza e passa a gerar a recomendação do sistema. Muito bom, muito obrigado, Jairo Simão Santana Melo e Verônica Ferreira Nascente, que são do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Para a gente fechar o bate-papo, qual é o ponto mais forte do TOT? O que vocês consideram, assim, a principal virtude, o principal benefício gerado por ele? O principal benefício gerado pelo TOT é a parte de análise de metadados. Hoje, o CNJ, né, cada vez mais está exigindo que os metadados processuais estejam corretos, para que, de alguma forma, os relatórios e as políticas públicas geradas com base no DataJude sejam gerados de modo mais fidedigno. Então, se eu estou corrigindo essas informações na ponta, eu já estou tirando possíveis pontos e desvios no meio do caminho. Então, acho que essa é a grande contribuição do TOT, né? Não só de modo interno para o TJ, mas também para o próprio CNJ, porque ele está utilizando uma arquitetura padronizada, arquitetura comum, plug and play, talvez outro tribunal possa utilizar essa mesma infraestrutura. Perfeito. Quer complementar, Verônica? Eu acredito que o maior benefício do TOT seria utilizar o conhecimento de todos os usuários do PJE para poder aprender. Esse processo de autoaprendizagem dele, eu acho que é uma das maiores características que ele tem. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Parabéns ao Jairo, à Verônica e a todo o corpo de servidores, magistrados, todos os membros aí do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Parabéns. Obrigado. Espero vocês no dia 5 de outubro, né, para receber a homenagem. Vamos lá, confirmamos a presença já. Ótimo, obrigado, parabéns. Até logo. Até mais. Até mais.